Amém, igreja? Neste momento, convidar o pastor Cícero, ele vai trazer a palavra de hoje, a palavra da série da Arca da Aliança, a terceira palavra. Mas antes, todos estendam as mãos para o altar, vamos abençoar a vida do pastor Cícero. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida do pastor Cícero. Ele é um homem muito usado pelo Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que não seja ele falando, mas sejam as palavras vindas direta do altar. Que seja a Tua voz, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Boa noite, amados. Paz e esperança, né? Aos nossos corações. Ou paz seja convosco. Que o Espírito de Deus possa se encarregar de falar conosco nesta noite. Amém? Só que você abra o seu coração. Eu vou ler só um versículo. Ele está no capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel, o versículo 11. E eu gostaria que vocês meditassem comigo dentro do conteúdo desta palavra. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo de número 11. Os textos, eles são bem grandes, então eu vou ler só um versículo, e vocês estejam com o coração voltado para o culto desta noite. Porque, assim como o Espírito Santo falou muito forte dentro do meu coração, em relação ao que nós vamos falar, talvez Ele vai falar contigo também. Amém? O versículo 11 do capítulo 4 de 1 Samuel está escrito assim, ó: E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Inclina sua cabeça, se você quiser deixar o marca-página na sua Bíblia, aí marcado. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Senhor Deus, eu te dou graças porque eu nasci para isso. Estar na tua casa, na tua presença nesta noite, para mim é uma honra, Senhor. E eu quero adorar o teu nome. Quero te glorificar porque o Senhor é o autor da vida e é o Criador de todas as coisas. Que o Senhor se encarregue, Pai, de falar com cada um dos teus filhos. Eu apenas sou um vaso e quero ser usado pelo Senhor. Então usa segundo a tua graça, segundo a tua vontade, segundo a tua misericórdia. Somos seres humanos, homens sujeitos a todas as coisas. Mas tu és santo, e o Espírito da verdade que em nós habita é santo. Por isso, Senhor, que a sua palavra venha tratar o nosso coração e venha falar com cada um de nós sobre como estamos diante do Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade, se assentem, mas não fique distraído. Amém? Meus irmãos, falar da Arca da Aliança e do que ela significou para o povo de Deus no passado, e do que ela significa para a igreja nos nossos dias, é de muita importância e de muita valia para o povo de Deus. A Arca da Aliança, ela foi construída, ela foi feita por uma ordem de Deus. E ela foi feita com um único propósito: de levar os filhos de Israel a honrar a Deus,
e a temer a Deus, porque através da Arca da Aliança, Deus haveria de estar presente no meio do seu povo. Talvez o que nós vamos falar aqui nesta noite, talvez o pastor já falou até uma boa parte disso no domingo anterior. Mas é interessante vocês notarem do plano de Deus e do propósito de Deus para o seu povo. Quando Deus tirou os filhos de Israel da terra do Egito, Deus olhou para o coração dos filhos de Israel e viu que os filhos de Israel não o conheciam. Eles sabiam de Deus, mas não tinham intimidade com Deus. E Deus tinha que ensinar os povos. Então Deus chama Moisés e dá para ele as diretrizes da construção de um tabernáculo. E o tabernáculo teria que ser construído seguindo as ordenâncias divinas, segundo tudo que Deus dizia e ditava, teria que ser seguido. E a construção do tabernáculo era um símbolo daquilo que existe diante de Deus. E Deus mandou que construísse para dentro do tabernáculo bastante coisas, ou bastantes objetos, que simbolizasse o que existe no céu. E um deles, do qual nós iremos falar nesta noite, é a arca. A Arca da Aliança. Ela é um caixote de madeira que foi dito por Deus que construísse. Mas a Arca da Aliança, ela teria que seguir as diretrizes que o próprio Deus disse. E a Arca da Aliança, ela teria que ter 1,23 m de comprimento, por 74 centímetros de altura e 74 de largura. Era um caixote de madeira semelhante a esse, que ele está de uma forma menor. E a arca foi feita da madeira de acácia. A madeira de acácia, ela é uma madeira formada como os abrolhos que são crescidos no deserto, pela sua resistência e durabilidade. E assim foi construída a arca, e pelo próprio Deus foi determinada que ela fosse coberta de ouro por fora e por dentro. Também foram construídas as argolas para colocar os varais. E a Bíblia fala que Deus determinou que tudo isso fosse feito minuciosamente. E a arca foi construída. Depois ele disse para Moisés para que construíssem o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca. Só que o propiciatório teria que ser construído completamente de ouro maciço, uma peça única. E sobre ela Deus determinou que fosse colocado 2 querubins, com as asas abertas, encobrindo o rosto e os pés, e eles com a cabeça inclinada para baixo. Porque ali, naquele local, depois que aquela arca fosse consagrada, ela seria depositada em um espaço do tabernáculo, onde a Bíblia chama de Santo do Santo. Que havia uma separação dos lugares santos, do pátio do lugar santo e do lugar santíssimo, aonde habitaria a Arca da Aliança, e que ela era separada por um véu, e ali apenas um homem entrasse uma vez por ano, para apresentar ao povo de Deus os seus pedidos e orações. Segundo a Bíblia, no meio, entre os querubins, no meio dos dois, um fogo azulado pairava, e Deus se manifestava e vinha falar com o seu povo. A Arca da Aliança, ela é cheia de simbolismo, e existe até uma analogia que você pode fazer dentro da Arca, ou seja, da Arca da Aliança com o Espírito Santo, porque ambos eram representados, e a presença de Deus se manifestava através de fogo, e o Espírito Santo, uma das características dele é o fogo. Eu quero que vocês entendam qual é o propósito desta palavra.
E por que eu li justamente o versículo onde fala que a arca, ela foi tomada pelos inimigos de Israel? Mas por que a arca foi tomada? É uma pergunta. Se a arca, ela representava o poder de Deus para os filhos de Israel, e que o sacerdote era os representantes de Deus e não podia ser tocado por homem nenhum. E é interessante vocês notarem que o texto que nós lemos, ou seja, o versículo que nós lemos, diz que a arca foi tomada, e ainda os dois sacerdotes, que era representante de Israel nesses dias perante Deus, eles foram mortos. Eu quero dizer para vocês que aquilo que nós fazemos, ou seja, até a analogia que podemos fazer entre a arca e o Espírito Santo, é que quando Jesus, estamos avançando um pouquinho para que vocês possam entender esta colocação, é que Jesus, antes de ser recebido aos céus, ele disse para os seus discípulos uma frase: eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei a vós o Espírito Santo, o outro Consolador, que estará com vocês todos os dias até a consumação do século. E o Espírito Santo de Deus, ele ainda continua aqui agora, ele está presente aqui agora, neste exato momento em que nós estamos conversando. Porque ele nunca deixou a igreja, ele nunca deixará a terra, e ele estará aqui para sempre até a implantação do governo de Cristo. Ele vai estar aqui para sempre, ele não vai sair daqui. Mas a arca, ela simbolizava a presença de Deus, era uma forma onde Deus se manifestava ao seu povo, falava com o sacerdote, falava com Moisés, através da arca. Você vê grandes manifestações de Deus, através da arca. Quando Josué, ele cruza o Jordão, a Bíblia diz que quando o sacerdote colocar a planta dos seus pés nas margens do Jordão, a água se abriram. Vocês vão ver manifestações de Deus através da arca da aliança, coisas gloriosas. A arca, ela representava e tinha tanta santidade nela, que ninguém podia tocar nela. Mas a Bíblia diz que Deus tem aliança com o seu povo. Preste atenção aqui, queridos. A aliança de Deus, ela é inquebrável. Só que a aliança de Deus é tipo uma via de mão dupla. Tem que haver duas partes. Deus, ele precisa olhar para dentro de mim. O Espírito Santo de Deus, ele insiste conosco. Você erra, você falha, você peca, e o Espírito Santo continua insistindo, para que você mude, para que você pare, para que você renuncie o pecado, para que você abrace a sua fé, que você acredite em Jesus, para que você confie em Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui na terra para nos convencer de todo o nosso pecado, igreja. Porque se nós estivermos em pecado, Ele não pode se aproximar de nós. Mas se nós mantermos com o Pai uma aliança decisiva, uma aliança sincera, uma vida justa com Deus, então o Espírito Santo de Deus, Ele jamais nos deixará. Ele estará sempre conosco, todos os dias, para cumprimento da palavra dita pelo próprio Jesus. Os filhos de Israel tinham promessa, eles saíram do Egito com a promessa de que Deus seria o seu Deus, e Ele seria o seu povo. Desde o início, Deus disse para os filhos de Israel: vocês são o meu povo, vocês são diferentes, vocês não são igual nenhum povo, vocês são um povo separado, vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus. Tudo que eles precisavam, Deus dava. Eles pecavam, Deus perdoava. Eles irritavam os profetas e Deus os perdoava. Deus andou com eles no deserto. É interessante vocês notarem que durante toda a trajetória dos filhos de Israel,
O tabernáculo estava lá. Aquele povo viram Deus de uma forma que nós nunca vimos, queridos. Nós nunca vimos. Durante a minha caminhada com Deus, eu já vi Deus fazer coisas gloriosas diante dos meus olhos, a qual a minha fé se alicerçou nele e sustenta a minha fé até hoje. Mas eu nunca vi o que aquele povo viu. Aquele povo viu o mar se abrir diante deles. Aquele povo viu o maná descer do céu. Aquele povo viu codornizes encher o arraial. Aquele povo viu a glória de Deus manifestar no monte Sinai. Aquele povo viram os sapatos crescerem junto com os pés. Aquele povo viu as suas roupas não envelheciam. Aquele povo viram Deus sustentaria ele durante 40 anos no deserto. Uma nuvem Deus mandava do céu durante o dia, a nuvem cobria o arraial onde o povo estava, e durante a noite uma tocha de fogo se acendia, dava a eles direção. Quando a nuvem levantava, eles sabiam que era hora de levantar acampamento. Deus era com eles. Deus foi com Josué. A arca estava junto com eles. Quando os sacerdotes pararam diante das muralhas de Jericó, as intransponível muralha de Jericó, e os sacerdotes com a arca no ombro, e Deus disse para os filhos de Israel: agora vocês gritem. E eles gritaram, e aquela muralha indestrutível caiu ao chão. O Jordão se abriu. Os filhos de Israel passaram e viram as muralhas de água se formarem diante deles. E aonde os sacerdotes estavam, o caminho por onde eles passavam se secaram. E os filhos de Israel passaram. Eles viram tudo isso. O texto que eu li com vocês, ele é amplo e narra uma era, um dos tempos mais tristes da história de Israel, porque mesmo conhecendo Deus, as pessoas não honravam a Deus como deveria. Os filhos de Israel se desviaram dos caminhos do Senhor. Até mesmo os sacerdotes, filhos de Eli, eles pecaram. Irmãos, os pecados deles era tão grande, que Deus enviou um profeta a Eli e disse: eu já subjuguei a sua casa, e o meu juízo está determinado. A salvação de Israel viria. Uma mulher chorando diante de Eli, ele confundiu a oração dela com embriaguez, mas aquela mulher chorava por uma criança, e Deus deu para ela uma criança, e a história de Israel começava a ser escrita. Os filhos de Israel não voltavam para Deus. A Bíblia diz que a palavra naqueles dias era escassa, não havia profeta, os sacerdotes não tinham mais credibilidade. Os filhos de Eli, que exerciam o sacerdócio por causa da palavra, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, eram malignos, eles infringiam até mesmo o sacrifício. Seus servos invadiam o sacrifício quando estava sendo preparado, com um garfo de 3 furos eles enfiavam no meio da carne e tiravam o melhor que tinham. E mesmo aqueles que ofereciam o sacrifício diziam: meus senhores, não faça tais coisas, deixe-nos oferecer primeiro o sacrifício ao Senhor, e depois que o cheiro subir aos céus, tudo está em vossas mãos. Mas eles diziam: não, nos dê, porque isso é o que nós queremos, e agora? E se não for por vontade própria, pegaremos com força. E Deus assistindo tudo isso. Os filhos de Eli eram tão malignos, que eles se deitavam com mulheres na porta do templo de Israel. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Quantos de nós, às vezes, conhecedores da verdade de Deus, não chora diante de Deus em oração?
E falando Deus, até parece que o Senhor se esqueceu de nós, porque a sua glória não é mais manifesta dentro das igrejas. Nós não vemos mais sinais acontecer, nós não vemos mais curas acontecer, nós não vemos mais conversão acontecer, nós não vemos mais batismo do Espírito Santo, nós não vemos mais a tua presença manifesta no meio do louvor. Até parece que estamos vivendo no meio de um velório. Eu vou te dizer por quê. Eu estou dizendo, igreja, que isso é o que está acontecendo comigo e com você, mas eu estou dizendo o que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, talvez agora. As pessoas estão se esquecendo de Deus, elas estão abandonando a fé, elas estão acreditando em promessas humanas, eles estão esquecendo que existe um Deus do céu, que nos observa a cada instante da nossa vida, que Ele olha para nós. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, sobre toda a terra. Ele não foge. Quando a guerra surgiu, os filhos de Israel achavam, como muitos nos nossos dias acham, que você pode fazer, e que isso não vai ter uma consequência. Eles achavam que, por ser o povo de Deus, eles podiam fazer o que quisessem, e Deus iria continuar com eles. Deus não irá assim, Deus não age assim. Se você honrar a Deus, Ele vai te honrar. Se você for sincero com Ele, Ele vai te honrar. Se o seu coração for justo diante dEle, Ele vai te honrar. Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai caminhar contigo, Ele vai cuidar de você, da sua casa, dos seus filhos. Ele vai continuar cuidando de tudo que pertence a você. É um Deus que não despreza, é um Deus que não é injusto, igreja. Nossa, como o nosso Deus é lindo. Samuel começa a crescer. Incrível isso, igreja. E a mãe Ana o leva até Eli e disse: fiz uma promessa ao Senhor, se o Senhor me desse essa criança, eu daria para ele de volta. Os filhos de Eli eram malignos, Deus não podia falar com eles. Eli, mesmo que tentava corrigir o seu filho, não os punia por causa dos erros dele. E Deus está assistindo. Samuel era tão criança quando Deus conversou com ele, que ele nem conhecia a voz de Deus. Uma coisa eu aprendi ao longo dos anos, que a voz de Deus é muito parecida com a minha, é muito parecida com a sua, é muito parecida com a do pastor, da pastora. E às vezes Deus fala, nós não entendemos. Deus falou, chamou Samuel para conversar com ele. Ele saiu correndo e foi até a presença do sacerdote e diz: meu senhor, o senhor me chamou? Eis-me aqui. Ele disse: eu não te chamei, menino, vai dormir. Ele foi e deitou. Deus chamou de novo: Samuel. Ele correu lá no sacerdote e diz: o senhor me chamou? Eis-me aqui. Ele disse: mas eu não te chamei, vai deitar, menino, está doido, né? Ele voltou lá e deitou, e Deus chamou: Samuel, outra vez. Ele voltou de novo lá. Você pode ver uma coisa, que quando o homem de Deus está dentro do centro da vontade de Deus, as coisas acontecem. As coisas começam a acontecer, porque ele começa a entender que é Deus falando com ele. Aí o sacerdote acordou e chama Samuel, segura ele pela mão e diz: Samuel, se você ouvir essa voz novamente, você só diz assim, ó: fala que o Senhor, que o seu servo ouve. Fala, Senhor, que o seu servo ouve. Então ele foi e deitou. Quando ele deitou na cama, o Senhor chegou novamente e diz: Samuel. E ele diz: pode falar, Senhor, porque o teu servo ouve. É lindo isso, igreja. Quando você ouve a voz de Deus, e você olha dentro do seu coração, porque o seu coração é uma área que somente você e Deus conhecem. Você sabe quando você erra, você sabe quando você fala coisa que não convém, você sabe quando você está fraco, você sabe quando você está precisando de socorro, e Deus sabe também. Então quando Ele falar, você pode dizer: Senhor, pode falar que eu ouço a sua voz, e se é para bem da minha casa, da minha família, eu farei o que estás pedindo. Então Ele ouve, e ouve Deus dizer: eu estou subjugando a casa de Eli.
E falou um monte de coisas, e reticências, e assim por diante. Os filhos de Israel, eles entram em um conflito com os filisteus. No conflito, eles perderam uma batalha. 4.000 israelenses morreu naquela batalha. E eles ficaram irritados. E foram até o profeta e diziam: por que nós fomos vencidos, se somos o povo de Deus? Só que Deus só tem aliança, irmãos, com quem tem aliança com Ele. Deus não é justo. Se a tua vida está no altar de Deus, não importa o que aconteça, o cumprimento da palavra virá. A Bíblia diz que o salmista diz, ele clama: 1.000 vai cair ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Não importa o que o inimigo trama. A Bíblia diz: se ele tramar por um caminho, por 7 ele terá que fugir, porque a palavra vai se cumprir. Deus vai cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele é Deus. Você não está perdendo o seu tempo em estar aqui nessa noite. Você está aqui porque o Senhor queria que você estivesse aqui, para Ele dizer para você: não tema, não tema, não tema, porque eu sou contigo. Não importa o que levante contra ti, contra a sua casa, contra os seus planos. Se você honrar ao Senhor, a resposta virá do céu positivamente para a sua vida. Isso é Deus falando comigo, contigo. Deus faz as coisas acontecer. Os homens, eles achavam que se eles trouxessem a arca da aliança para o arraial, aonde eles estavam acampados, que Deus viria junto com a arca. Mas a arca, irmãos, ela é um artefato, ela só representa a presença de Deus, se Deus quiser. Eu quero que você entenda que eles levaram a arca da aliança para o meio do combate, e quando a arca chegou no arraial dos filisteus, a Bíblia diz que eles fizeram uma festa tão grande, eles gritaram de uma forma tão grande que a terra se abalou, e os seus inimigos clamaram por misericórdia, e eles diziam: o que será de nós agora? Porque o Deus de Israel virá. O que será de nós, filisteus? Isso era o inimigo falando a linguagem deles. O que será de nós? Este porventura não são os deuses que venceu os egípcios, que os matou no Mar Vermelho? O que será de nós agora? Então os inimigos de Israel, eles bradam e dizem: sejam fortes, filisteus. Porque aquele momento era o momento de Deus subjugar uma nação, um povo rebelde. E a Bíblia fala que eles entram em batalha, e a presença da arca da aliança não simbolizava nada para aquele povo, se Deus não estivesse lá. Aquilo era um projeto de Deus, e naquele dia, a Bíblia fala que quase, olha, entenda isso, igreja, quase 27.000 homens caíram em um campo de batalha, e os demais fugiram da peleja. Eli era o sacerdote, ele teria que falar por Deus, mas lembra-se que Eli permitiu que a arca fosse levada, e que os seus filhos fossem, mas um profeta disse que os 2 filhos dele morreriam no mesmo dia. Disso ele já tinha conhecimento. A arca foi, e os filhos de Israel fugiram e deixaram a arca para trás. É interessante, preste atenção nisso. Um homem foge da batalha, e Eli estava sentado na entrada da cidade em uma cadeira. Eli já era um homem de 98 anos de idade, e a sua visão já estava sumindo, mas ele estava esperando notícia. O homem vem, entra pelo outro lado da cidade e diz: Israel foi vencido na peleja e fugiu. As pessoas começam a gritar, porque sabiam que eles seriam escravos dali para frente. Eles começam a gritar, e Eli pergunta: que barulho é esse que ouço? E disse aquele homem, chega a Eli,
e diz: Israel perdeu a batalha. E disse mais para Eli: os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também foram mortos. E Eli manteve-se firme. Mas aí veio a triste palavra que arrebentou com o sacerdote: e a arca de Deus foi tomada. Aquele momento Eli cai da cadeira. Ele era um homem velho e gordo. Caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Interessante isso. A sua nora, a esposa de Finéias, estava grávida. E quando ela recebe a notícia que o seu esposo, seu cunhado, seu sogro havia morrido, ela entra em trabalho de parto. E quando chega-se a resposta ou a palavra que diz: eles foram mortos, e a arca de Deus foi tomada, ela gemeu, deu à luz a uma criança, e ainda sobrou tempo, o fôlego de vida dela dar um nome, e acabou. Que diz: foi-se a glória de Israel. Interessante esta palavra. Esta palavra desta mulher, ela me fez congelar diante de Deus. Eu quero que você entenda que se existe um temor de Deus dentro do seu coração, você também sente por um espaço de tempo, se você parar e tentar entender a analogia que é feita entre a arca e o Espírito Santo. E você vai entender a palavra desta mulher, que quando ela diz: foi-se a glória de Israel, a arca é levada como um espólio de guerra pelo inimigo. Eu não sei se eles abraçaram a arca, eu não sei se eles cataram ela com as mãos, mas Deus não fez com ele o que ele fez lá na frente com pessoas que apenas tocaram nela. Homens incircuncisos e impuros levaram a arca, e eles chegaram festejando porque venceram a batalha, e entraram no templo de Dagon, e foram lá e colocaram a arca aos pés de Dagon, e cantavam e festejavam, e diziam embriagado: viva o Deus Dagon! O Deus Dagon venceu o Deus de Israel. Eu quero que você entenda que esta analogia que nós fazemos entre a arca e o Espírito Santo é para que você analise dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não é uma influência, ele não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, porque só a pessoa tem sentimento, só a pessoa chora, só a pessoa grita, só a pessoa intercede. Uma influência, uma força não tem isso. O Espírito Santo é uma pessoa, ele está aí sentadinho ao seu lado. Se você falar amigo, eu chamo o Espírito Santo de meu amigo. Nas minhas orações eu falo: meu amigo, vem comigo, ande comigo, porque às vezes a luta é tão grande que às vezes achamos que nós vamos perecer, mas clamamos: vem comigo, e ele vem. O Espírito Santo anda junto com você nos nossos dias. É aquilo que nós olhamos: como é que a glória de Deus poderá habitar no homem, ou junto com ele, ou caminhar com ele? A glória de Deus caminha com o homem na presença bendita do Espírito Santo. Lá ele descia entre os querubins e falava com Moisés, ou falava com o sacerdote, repreendia o povo e dava diretrizes para eles. O inimigo, ele venceu o homem, porque os homens fracassaram, pecaram, e Deus tinha que punir o seu povo, mesmo amando eles. Porque é assim que Deus faz. Deus chega, ataca em quem Ele ama, somente quem Ele ama. Quem Ele não ama, Ele deixa viver segundo a vontade do mundo.
Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, do 25 em diante, ele fala que Deus entregou os homens para viver segundo as suas próprias vontades. Por não se interessarem por Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões infames, homem com homem, mulher com mulher, vivendo segundo aquilo que eles em si merecem. Falta de Deus. O homem perde. A arca representa Deus. Os filisteus estavam bradando. Eles entraram no templo cantando, colocaram a arca da aliança, achando que estavam humilhando o Deus de Israel. Embriagaram-se, beberam, prostituíram e festejaram diante da arca de Deus. Eu quero que você entenda isso, igreja. E cantaram e foram dormir. No dia seguinte, quando eles chegaram lá, a arca de Deus estava lá e o grande Dagon de cara no chão diante da arca da aliança. Isso aqui é muito sério. Como é que isso aconteceu? Os filisteus chegaram, o grande Dagon caído, a imagem de Dagon caído diante da arca de Deus. Levantaram o grande Dagon, colocaram ele de pé, mas a arca ficou intacta lá. E eles embriagaram, festejaram e cantaram, se prostituíram e foram dormir. No dia seguinte, levantaram e está lá a estátua de Dagon diante do Senhor dos exércitos, caído de cara no chão e com as pernas cortadas. Não tem, o nosso Deus é imbatível. O homem falha, o homem pode pecar, o homem pode falhar, mas o Deus Todo-Poderoso não. A arca da aliança, eu não sei aonde ela está. Há alguns escritores que dizem que a arca da aliança está no Vaticano. Ela não está em Israel, ela não está na Síria, como alguns historiadores dizem, mas segundo a história, ela está no Vaticano. Foi levado por um homem chamado Nero, assim diz alguns escritos, mas na verdade ninguém é conclusa na palavra, não sabemos certo aonde ela está. Mas de uma coisa sabemos, que ela representa até hoje, dentro do meu coração, a presença do Deus bendito. Para mim ela tem um grande significado. Eu tenho uma arca na minha casa, mas não é pequena, a minha arca é grande, minha arca é enorme, ela tem 1,23 m de comprimento, pela medida exata, 74 de altura e 74 de largura. A minha arca é enorme, ela está dentro do meu quarto de guerra. Hoje nós estamos aqui nessa noite, e você pode fazer, talvez o que eu falei aqui, o seu pastor falou semana passada, mas o que eu estou falando para vocês hoje aqui, é para que você olhe dentro do seu coração, agora. A arca, ela não tem mais simbolismo para nós, ela não representa para nós mais, porque o Espírito Santo está aqui. O que representa para nós o poder de Deus é o Espírito Santo, e Ele está aqui em pessoa. Amém, queridos? Ele está aqui em pessoa, e Ele vai sondar o seu coração e vai ouvir da sua boca nessa noite pelo menos uma palavra, ou dizer eu te amo, ou me perdoa. Fique de pé no seu lugar e vamos adorar a Deus em oração. Eu quero que você coloque as suas duas mãos em cima do seu coração. Eu quero orar por você, para que o Deus Todo-Poderoso possa ou perdoar os seus pecados, ou sarar a sua casa, ou as suas feridas, ou colocar dentro do seu coração um sentimento de vitória, de conquista, que só Ele consegue mudar o caminho por onde estás andando. Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Israel, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, Deus que habita nos céus, aonde não há sombra nem variação de temperatura, Deus Todo-Poderoso, Rei do universo, o Senhor que está acima de todas as coisas, o Senhor que é
é digno de honra, o Senhor que é digno de glória, o Senhor que é digno de louvor, o Senhor que é digno de toda adoração. O Senhor é lindo, o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer nesta noite pelas almas que está conosco aqui neste lugar. Espírito Santo, meu amigo, meu companheiro de todas as horas, é o Senhor quem sara o nosso coração quando a nossa alma está triste, é o Senhor quem sara a nossa alma quando o nosso coração está triste, é o Senhor que conhece o nosso deitar e também o nosso levantar, é o Senhor que conhece o coração de cada homem e mulher neste lugar, é o Senhor quem nos sonda quando nós deitamos, é o Senhor que está conosco durante a vigília da noite, é o Senhor que caminha conosco nos momentos mais sombrios das nossas vidas e permanece fiel. Santo Deus, Deus Todo-Poderoso, visita a cada um de nós agora com a tua salvação, visita trazendo cura para a nossa alma, visita trazendo gozo, trazendo alegria para o nosso coração, visita, Senhor, cada pessoa neste lugar. Não sei como eles chegaram, mas eu sei como eles vão sair. Que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga cura, visitando família, visitando cônjuge, visitando filhos. Traga, Senhor, para dentro de nós a cura que o Senhor levou nos dias dos filhos de Israel e nos dias do Espírito Santo. Traga, Espírito Santo, para cada um de nós nessa noite somente o que é seu, a glória do Deus Pai, a alegria do Deus Filho e o poder sobrenatural do Espírito da verdade. Santo Deus, assim nós oramos em favor de cada vida deste lugar. Ande conosco, caminhe conosco e seja conosco durante toda a nossa jornada, em nome de Jesus. E todos digam graças a Deus. Agora aplauda Jesus, você que sentiu aí. Se eu te buscar, tu me darás o teu favor, uma aliança eu farei contigo, meu Senhor. Se eu te buscar, tu me darás o teu favor, uma aliança eu farei contigo, meu Senhor, mesmo estando no vale ou em meio à tormenta, mas estou firmado no Deus que ouvirá, no Deus que não falhará, mesmo estando no vale, mesmo estando no vale, ou em meio à tormenta, ou em meio à tormenta, eu estou firmado no Deus que ouvirá, no Deus que não falhará. Então, se eu te buscar, tu me darás o teu favor, uma aliança eu farei contigo, meu Senhor. Se eu te buscar, tu me darás o teu favor, uma aliança eu farei contigo, meu Senhor. Cante, você vai. Se eu te buscar, tu me darás o teu favor, uma aliança eu farei contigo, Senhor, contigo, meu Senhor. Para você aprender, vai. Se eu te buscar, tu me darás o teu favor, uma aliança eu farei contigo, meu Senhor. Obrigado,
Senhor. Continue abençoando ricamente a vida do pastor Cícero.